Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância. Faremos agora as questões número 23 e 24. 23, né? São questões aí de concurso, concurso militar, tá bom? Vamos lá então, ó. 23. Em relação à concordância do verbo ser, marque certo ou errado. A seguir, assinale a alternativa que contenha aqui embaixo a sequência correta. Então, vamos à primeira frase, tá? Serão 4 frases. Vamos lá. As notícias sensacionalistas foi o trunfo de alguns candidatos nas eleições passadas. Eu poderia jurar que a frase está incorreta. Porém, aqui, ó, eu tenho um verbo de ligação. E quando o verbo de ligação aparece, a tendência é que ele concorde aqui com o predicativo, tá? Então, o predicativo está no singular e o verbo está no singular. A primeira frase ela está correta, tá? O trunfo de alguns candidatos nas eleições passadas, o trunfo foi as notícias sensacionalistas. Então, a primeira frase correta. Vamos agora para a frase 2. Já eram meia-noite quando soou a sirene alertando a população sobre o terremoto. O verbo ser, pessoal, ele deve estar no singular aqui, tá? Ele deve estar no singular, porque ele está concordando, né, com a palavra noite, que está no singular, tá? Já era meia-noite quando soou a sirene alertando a população sobre o terremoto, tá bom? Se o termo estivesse no plural, o verbo ser iria para o plural. Como, por exemplo, já eram 2 horas quando soou a sirene. Aí tudo bem, tá? Então, a frase 2 ela está incorreta. Então, aqui, olha, eu já posso cortar a letra C e já posso cortar a letra D, tá bom? Agora, vamos à próxima frase, tá? 5 quilômetros é muito para caminhar a pé no sol quente. Eu tenho aqui, ó, um numeral, né, que indica a quantidade, né, plural. Porém, o verbo aqui está no singular. É outra frase que soa errada, mas ela está correta. Pelo seguinte fato, né, subentende-se aqui, né, a palavra distância. Distância de 5 quilômetros é muito para caminhar a pé no sol quente, tá? Então, em frases dessa construção, né, a tendência é que o verbo fique no singular. Então, a terceira frase ela está correta também, ó. Tá? 5 quilômetros é o bastante, 5 quilômetros é o suficiente, tá? É pouco, enfim, né? Quando subentende-se, né, a palavra distância, tá? O verbo ser fica no singular. Então, a terceira frase está correta, ó. Então, certo, errado, certo. Já sei que a opção correta a se marcar é letra A. Já posso fechar a questão. Porém, vamos observar a última frase aqui, tá? Porque ela é importante, né? Tudo era sorrisos para a princesinha na sua festa, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, com o pronome indefinido tudo, tá? O verbo, né, ser, ele costuma concordar com o predicativo, mas nada impede que ele possa concordar, né, com o singular do pronome tudo aqui. Então, eu posso concordar tanto com o predicativo, tanto com o pronome indefinido, né, no lugar de sujeito, né? Então, ambas as opções estariam corretas, tá? Mas isso apenas com o pronome indefinido, tá? Então, a última frase, ela está correta, tá?
Então, a 23, a opção a se marcar é letra A. Eu achei o nível de dificuldade um pouco alto na questão, né? Porque a concordância com o verbo ser, ela é complicada. Então, assistam novamente ao vídeo para guardar e anotar, né, as pequenas regras, tá? Então, vamos lá. Vamos agora à questão número 24, tá? Também uma questão recente, de 2020, né? Questão de bancas militares aí, né? De uma banca militar. Vamos lá. De acordo com a língua culta, assinale a alternativa correta, né? Aí vamos às alternativas aqui, ó. A, B, C, D e E. Então, vamos procurar a opção correta. Letra A, incorreta, né, pessoal? O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, sempre no singular. Faz muitos anos que não jogo xadrez, tá? Letra B. Os Estados Unidos se recusaram a assinar o protocolo de Kyoto. Pessoal, a opção B, ela está correta, tá? Por quê? Em nomes de países ou estados, né, no plural, se eu coloco o determinante aqui, ó, os, eu devo efetuar a concordância verbal, tá? Os Estados Unidos se recusaram a assinar. Se por acaso não houvesse o determinante, o verbo ficaria no singular. Por exemplo, Estados Unidos se recusou a assinar o protocolo de Kyoto. Então, a opção B, ela está correta. Então, achamos a opção correta. Porém, vamos verificar as demais, tá? Letra C, onde está o erro? Se não houvesse tantas brutalidades, o mundo seria uma maravilha. Questão errada, o verbo haver, né? Ele tem que estar no singular, porque ele está no sentido de acontecer ou existir, tá bom? Se não acontecessem tantas brutalidades, se não existissem tantas brutalidades, o mundo seria uma maravilha. Então, o verbo haver, no sentido de acontecer ou existir, sempre no singular, tá bom? Então, a letra C também incorreta. Letra D. Minas Gerais são uma das 27 unidades federativas do Brasil. Ou seja, né, pessoal, deixa eu ver aqui. Minas Gerais, tá? É um nome de um estado, só que, né, o verbo ser, ele fica no singular, tá? Por quê? Porque Minas Gerais não está determinado aqui por um artigo, tá? Quando, mais uma vez repetindo, né? Quando o nome do lugar que está no plural não vier determinado por um artigo, o verbo fica no singular. Ó, Minas Gerais, o nome está no plural, mas não há a determinação aqui do artigo. Então, o verbo fica no singular. A forma correta, né, da frase seria a seguinte, ó, Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Então, a opção D, incorreta, tá? Para o verbo estar aqui no plural, deveria ter o artigo aqui, ó. As Minas Gerais são... E daí por diante, tá? Então, a letra D está incorreta, certo? E a letra E também é importante, tá? As esperanças do pai eram Carlota. Vamos lá então, pessoal. Aqui eu tenho o verbo de ligação, tá? A tendência era o quê? Né? Concordar aqui com as esperanças, né? Porque elas eram. Mas, né, o verbo, ele vai concordar, né, com o nome próprio, ou quando, né, o substantivo indicar pessoa. Então, o verbo ser, ele vai concordar com o nome próprio aqui. Então, Carlota era as esperanças do pai. Então, a frase correta, né, fica: as esperanças do pai era Carlota. Então, a letra E
também incorreta, tá? Questões importantes aí de concordância, né? Regrinhas chatas. Então assistam mais de uma vez o vídeo, anotem as regras, né? Para memorizar, tá? Conforme as questões forem acontecendo, vocês perceberão que os casos também vão se repetindo. E aí é nesse momento que você começa a entender melhor as regras de concordância, né? Através da resolução de muitas questões. Então, pessoal, até o próximo vídeo.